violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes são cidadãos em condições especiais de desenvolvimento. Eles precisam de apoio, orientação e proteção de todos nós adultos. A responsabilidade de proteger meninos e meninas contra crimes como abuso e exploração sexuais não é apenas do Estado ou da família, mas de todos nós. Este é o dever que está previsto na Constituição brasileira. O abuso sexual é de qualquer ato de natureza sexual com a criança ou com o adolescente que visa a estimulação ou a satisfação sexual do autor. Em geral, o adulto é uma pessoa bem mais velha que a vítima, praticando em razão da imposição de força física, ameaça ou sedução. O agressor pode ser um membro da família ou um desconhecido da vítima. A exploração sexual pressupõe a utilização de crianças ou adolescentes para fins sexuais. Envolve a mercantilização ou a troca, seja ela de financeira, de favores ou de presentes. Pode ser relacionada a redes criminosas a mais complexas, que envolvem um aliciador público, intermediando a relação da criança ou do adolescente com o cliente. Estudos brasileiros evidenciam que a maioria dos casos de abuso sexual ocorrem em meninos de 5 a 10 anos. Os meninos também são abusados, porém em menor proporção, principalmente quando o abuso é intrafamiliar. Crianças e adolescentes não estão preparados física, cognitiva, emocional ou socialmente para enfrentar uma situação de violência sexual. A relação sexualmente abusiva é uma relação de poder entre o adulto e a vítima, e a criança que é vitimizada. Entre os números chama a atenção a fragilidade dos mais jovens. Entre as crianças, o maior número de casos de violência sexual acontece com crianças de 1 a 5 anos, 51,2%. Entre os adolescentes, acontece entre os jovens de 10 a 14 anos, um número de 67,8%. Negros e mulheres são a maioria entre as vítimas, tanto entre adolescentes quanto em crianças. As vítimas negras tiveram a maior parte das notificações, chegando a 55,5% e 45,5%. Segundo o Ministério, o resultado pode apontar para a vulnerabilidade desses grupos. Crianças e adolescentes do sexo feminino também é a maioria entre as vítimas de violência sexual. Elas representam 74,2% dentre as crianças e é um número ainda maior entre os adolescentes, que chega a 92,4%. Apesar disso, os meninos também sofrem com a violência sexual. Entre crianças, são eles quem mais sofrem os abusos na escola, 7,1%. Já entre os adolescentes, os meninos são mais explorados sexualmente, e a maioria das vítimas é da pornografia infantil. Em caso de comprovamento de violência ou abuso sexual, as penalidades variam de 6 meses a 10 anos de prisão. Devemos lembrar que a violência e o abuso sexual vão muito além do ato físico da penetração. As penalidades de cada um desses crimes variam de 6 meses a 10 anos de prisão. O estupro, ele tem penalidade de 6 anos a 10 anos de prisão, como um atentado violento ao pudor. Ele também tem a penalidade de 6 anos a 10 anos de prisão. A sedução, ela é a seduzir uma mulher virgem menor de 18 anos e maior de 14 anos, e ter a conjunção carnal com ela, o sexo em si, aproveitando-se da sua inexperiência e inocência. Corrupção de menores, corromper ou facilitar a corrupção de pessoas de maior de 14 anos e menor de 18, com ela praticando o ato da libidinagem ou induzir a praticá-lo ou presenciá-lo. A pena para esse crime é de 1 a 4 anos de prisão. E a pornografia infantil, que é fazer ou importar, exportar, adquirir ou ter sobre a guarda a fim de comércio, distribuição ou qualquer exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer tipo de ato obsceno. A detenção é de 6 meses a 2 anos ou uma multa. O que fazer e a quem denunciar em caso de comprovamento de abuso e violência sexual? Quando a suspeita de violência sexual,
é importante acionar uma instituição que atua nas investigações, no diagnóstico, nos enfrentamentos e no atendimento à vítima e às suas famílias, que são os conselhos tutelares, a Delegacia da Proteção e da Criança ou Adolescente, a Promotoria da Justiça e da Defesa da Infância e da Juventude, a Primeira Vara da Infância e da Juventude, ou, em casos de urgência, Disque 100 ou 156. Casos que você pesquisou. Algum dos principais casos que eu pesquisei foi de uma menina que ela sofreu abuso dos 6 anos até os seus 10, 11, e ela não sabia que estava sofrendo abuso sexual pelo tio ou era o pai. Era o tio ou era o pai, eu não lembro no momento. E ela sofria isso pois ela não sabia o que era aquilo. E o nosso corpo ele é traiçoeiro. Então ele sente prazer, ele não sabe que aquilo que tá tocando nele é errado. Então, devido a esse prazer que ela sentia e como era alguém que ela confiava falando, ela achava que aquilo era bom pra ela. Então ela não sabia que estava sendo abusada e com isso ela foi perdendo sua inocência, foi perdendo todo um canto da criança. Ela foi descobrir que estava sendo abusada pelo seu parente com 14 anos, quando ela descobriu que era abuso sexual, descobriu que era aquilo que ela estava fazendo era errado. Tem muitas vezes que, a maioria dos casos que eu pesquisei, as pessoas, elas muitas se suicidaram e muitas tiveram um psicológico totalmente acabado. Pois, como eu disse, o nosso corpo, a gente não controla o nosso corpo. Então, ela sentia prazer naquele ato, no ato, quando a mulher está errada. E ela sente prazer com aquilo, muitas das vítimas se culpam por aquilo, acham que elas mereciam, pois, como elas estavam sentindo prazer, elas achavam que aquilo estava certo, ela que estava errada. Quais dicas você daria para ser identificado uma criança que sofreu abuso? Literalmente maltratada, que usa roupas rasgadas, mas não rasgadas, tipo, rasgadas de estilosas, rasgadas, tipo, de negligenciado mesmo. É uma grande dica. Com as pesquisas e estudos para esse trabalho, qual a sua conclusão? A minha conclusão é que nós precisamos de, a partir do Fundamental 1, educação sexuais nas escolas. Mas não é como algumas pessoas dizem que dá uma mamadeira de pênis para uma criança ou um kit sexual. É ensinar para elas que aquilo é errado, que uma pessoa tocando o corpo dela nas partes íntimas é errado, que levando elas a tocarem nas partes íntimas do abusador é errado. Porque muitas crianças, muitos abusadores, eles usam as crianças para o próprio prazer. Como
quando eu digo pro próprio prazer, eles pegam as crianças e levam as mãos das crianças levam nas partes íntimas. É horrível. Então, a educação sexual é importante. Como eu disse um dos casos que eu vi sobre essa menina, que ela sofreu abuso sexual dos 6 aos 11 anos, se ela tivesse a devida educação, ela saberia o que era aquilo e poderia ter denunciado. Então, a educação sexual nas escolas é de extrema importância. E também é de extrema importância que os professores tenham participação ativa na vida dos alunos. Que eles vejam que, como eu falei nas dicas, para identificar uma criança, muitas vezes quem pode identificar e quem pode ajudar uma criança assim são os professores, entende? Então, os professores deveriam ter mais participação, o governo também deveria ter mais participação, dar essas aulas apropriadas para as crianças. E jovens também, se vocês verem isso acontecendo, um caso de abuso, um caso de violência, denuncia, não fica calado, porque se você ficar calado, você tá ajudando o abusador, você tá sendo cúmplice disso, você não é menos errado do que ele. Então denuncie, não fique calado, não tenha medo, e se você sofre com isso, procure ajuda, porque você não merece passar por isso sozinho.